Meus amigos, vamos acompanhar aí a militância. A militância está desesperada porque o desgoverno Lula está derretendo. Está derretendo porque não tem mais apoio, nunca teve apoio ali na Câmara dos Deputados. Às vezes eles gastavam alguns bilhões ali para tentar comprando, né, apoio de deputados e agora não tem apoio na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. Virou agora o cabo de guerra. Aí a militância ficou aí desesperada. Vamos ver o comentarista Daniel aí da Globo News desmascarando aí a outra militância, a Flávia. Ele humilhou a Flávia aí nesse debate. Ela tentou aplicar ali a narrativa defendendo o desgoverno Lula, como sempre, mas ele não resistiu, ele não aguentou tanta baboseira que ela estava falando e falou na cara dela sobre o que o governo Lula vem fazendo criminoso. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Eu já quero pedir aqui o seu like, deixa o like nesse vídeo, deixe seu comentário. E se você assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Primeiro, o que está acontecendo no fim de 2025 vai definir a composição de apoio de 2026 para a eleição. O governo sempre contou no Congresso com o Davi Alcolumbre, não contava com o Hugo Mota. Não está surpreso com a reação do Davi de tentar dificultar a vida do Messias, mas está surpreso com como ele continua batendo o pé. Porque podia ali no primeiro momento, né? Vou deixar para depois, mas a insistência mostra para o governo, na visão de integrantes do Palácio do Planalto, que tem uma agenda oculta ali que ninguém está entendendo muito bem, ou eles estão entendendo, eles têm informação e só não estão repassando porque são informações que ainda estão no âmbito de bastidor. Incubadas. Esse é o primeiro ponto. Eu falei aqui da aliança Hugo Mota e Davi Alcolumbre, porque a gente fala presidente da Câmara, presidente do Senado, mas na verdade eles representam um grupo político, é um bloco. Então, eles também representam e atendem a interesses de quem os elegeu. Eles devem, eu sempre falo isso aqui. No caso do Hugo Mota, é muita gente para prestar conta, porque ele chegou lá com base em muitos apoios. A gente viu a estrondosa aprovação que ele teve, votação que ele teve quando ele se elegeu. E Davi Alcolumbre também, fez muitos acordos na eleição, prometeu muita coisa. Então, ali, eu estou vendo o fim de 25 como um marco, assim, para o que vai acontecer na eleição de 26. Vai ser definidor de como esses partidos do Centrão vão embarcar ou não na campanha do ano que vem. Claro, aí você vai dizer assim, já iam embarcar na campanha da direita. Eles já iam embarcar na campanha da direita, mas repare que você falou de emenda, acho que a Flávia falou, né? Não vai ter, o Valdo não vai ter dinheiro para emenda. Eles conseguem fazer o jogo de um pé em cada canoa. Sempre fizeram. E tinha a parte do Centrão, a gente já recebeu aqui o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que disse abertamente, vai ter 30% do meu partido que vai votar com Lula, por causa da questão regional, local. Isso acontece nos outros partidos do Centrão também, obviamente. Eleição é questão de sobrevivência política. É o deputado, é o senador, é o prefeito, é o governador, preocupado com o seu. Então, ele vai fazer a aliança local que for melhor para ele conseguir o seu objetivo final, que é se eleger. Então, acho que vai ser muito importante observar como essas peças estão se movendo agora no fim do ano e onde elas vão parar na eleição do ano que vem. Flávio? Eu só acho que tem um ponto, boa tarde aos colegas, Ana, Valdo, e boa tarde aos assinantes. Eu acho que tem um ponto importante que está sendo secundarizado, que é o interesse da sociedade brasileira, do Brasil, né? Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão flagrantemente atuando em desalinho com agendas importantes para a sociedade brasileira. O exemplo mais recente foi o de ontem, né, em que eles se irmanaram, e aquela imagem deles apertando a mão e se abraçando numa cena atípica, né, na sessão conjunta em que o Senado, o presidente do Senado presidia a sessão do Congresso e o presidente da Câmara chegou à mesa e eles foram confraternizar. Aquela é uma imagem que eu considero, inclusive, agressiva, do ponto de vista do que estava em jogo. Eles não estavam ali se confraternizando em relação a uma aprovação nas duas casas de uma agenda popular para o país. Era não só de uma agenda de interesse a grupos que dominam o Congresso, que a gente pode chamar de centrão,
e de confraternização ao enfrentamento ao executivo. Isso não me parece boa política. No dia seguinte em que os dois abriram mão de estar numa foto com uma agenda muito popular, inclusive no campo deles, a sanção do projeto do imposto de renda. Então, assim, tem muito fígado, né, nesse ambiente, ou bolso. Pode ser mais bolso do que fígado, mas me parece que tem uma linha de decoro mesmo, que está sendo rompida. E aí, embora o campo da direita ele tenha, de modo geral, agido de forma destemida no que diz respeito ao enfrentamento das redes sociais, eu preciso lembrar que este segundo semestre foi muito marcante de uma recuperação do campo progressista, seja no que diz respeito a enfrentamento nas redes, e Hugo Motta foi o que mais acusou, né, esse golpe, e também em termos de mobilização popular. Alguns desses senhores têm a enfrentar eleições majoritárias no ano que vem. Então, eu acho que deveria haver uma acomodação e uma reflexão em relação a passivos que estão sendo acumulados por esses líderes do Congresso Nacional. Está muito esquisito, tem muita insatisfação sendo produzida. Agora, eu não sei se vocês concordam, desde ontem eu tenho pensado nisso, conversando com várias fontes, que é o seguinte: eu acho que o caso do Messias é um. A derrubada dos vetos é outro caso, porque o Congresso, ele já é um Congresso que, eram vetos a projetos que foram aprovados por eles. Esse Congresso que foi eleito, como eu sempre digo aqui, de forma legítima, ele é um Congresso de centro de direita que defende, por exemplo, a gente viu ali os acenos que o Davi Alcolumbre fez para a bancada do agro. Então, eu acho que, no caso dos vetos, foi uma derrota imposta porque o Congresso queria manter ali a aprovação dos projetos que ele tocou. A indicação do Messias, não. Ali é outra coisa, a gente vai falar mais adiante. Então, acho que são derrotas impostas, trocos, recados, por motivos diferentes. São por motivos diferentes. Acho que a derrubada desses vetos acaba sendo um retrocesso importante na pauta ambiental, mas eu queria também fazer uma consideração que é a seguinte: ao longo dos últimos meses, nesse processo de recuperação que a Flávia fez referência, o governo brasileiro, o Poder Executivo, encampou uma campanha de Congresso inimigo do povo brasileiro. Ou seja, você na prática tenta ganhar popularidade em cima do Congresso Nacional. Isso também não me parece boa política. Isso me parece uma forma... Não sem motivo, né? Não, mas eu acho que a gente está falando de golpe abaixo da cintura. Golpe abaixo da cintura. Há um ressentimento no Congresso brasileiro dessa postura do Poder Executivo. Afinal, o Congresso Nacional, com todos os problemas dele, tem legitimidade. Eles foram eleitos, eles estão ali. Eles representam a sociedade brasileira de uma forma ou de outra. Claro que tem todos esses componentes, tem as investigações, tem uma série de preocupações, tem grupos de pressão que acabam conseguindo que determinadas pautas que não são as melhores para o coletivo da sociedade brasileira avancem. Mas nos últimos meses, me parece que o governo, o Poder Executivo, passou para um enfrentamento com o Poder Legislativo, que agora está tendo também um certo contrafluxo, né? Contrafluxo. Uma reação. Mas muitas agendas em proveito próprio, né, Daniel? Não, claro. Não é por acaso, né, que houve essa... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa onda. Mas daí você tentar carimbar no Congresso que ele é inimigo do povo, eu acho, na minha avaliação, é um golpe abaixo da cintura. Assim, o enfrentamento é salutar. O enfrentamento, o governo, que eu acho que é a primeira vez que está enfrentando o Centrão. Alguém está enfrentando o Centrão. O Bolsonaro tentou. Oi? O Bolsonaro tentou. E depois teve que... A Dilma tentou. A Dilma tentou também, é verdade. Dilma tentou e saiu. O Collor perdeu o apoio ali, mas ali era confuso, mas perdeu o apoio do Centrão. O Lula conseguiu apoio do Centrão por sua popularidade, teve o mensalão também, pagava por apoio.
Depois a Dilma foi um desastre político, brigou com o Centrão e o Centrão tirou apoio. O Temer era o Centrão, mas mesmo assim perdeu as condições de governabilidade. Mas você tem toda a razão, ele só se manteve na presidência porque ele era um deputado na presidência da República. E mesmo assim as botou os militares de volta na cena política. O Temer, o padrinho da volta dos militares, em grande parte, a política foi o Temer. Colocou e agora o Lula, numa postura... Oi? Colocou um militar como ministro da Defesa, algo que vai contra a ideia do ministro da Defesa. Gente, Pazuello surge no governo Temer. Foi ser... Mas o Joaquim Silva o Braga Neto foi interventor. O Braga Neto foi interventor, o Pazuello foi secretário de Finanças, de Fazenda de Roraima. Mas essa decisão é do ministro Joaquim Silvio Luna, eu sempre confundo a ordem Luna Silva. Para o Ministério da Defesa, foi muito importante, porque foi a volta de um militar. Isso. Então, assim, fazer um enfrentamento, acho que vai ser interessante para o país. Quer dizer, agora... Mas é uma jogada arriscada. Oi? É uma jogada... Não, mas não, o problema é essa retórica do inimigo do povo, Concordo. Porque isso é antipolítica. Concordo. Exatamente. E quando você faz um discurso antipolítica, Congresso não presta, só tem ladrão, é tudo vagabundo, é tudo contra o país, etc, etc. Na próxima legislatura, só vai para lá aumentar a bancada da psiquiatria. Esses malucos com um discurso antipolítico. E a gente viu que a extrema-direita se beneficiou muito desse discurso antipolítica e levou o que tem de pior, na minha opinião, para a sociedade para lá. Não falo ser de direita, não. Estou falando a bancada da psiquiatria. Esses malucos vão lá contra o sistema, o cara é deputado, usa carro... E assim... E alguns depois vão cair na máscara, né? Vão cair da máscara, vão se envolvendo em escândalos com esse discurso podre de eu sou antissistema. Não, o senhor é um deputado, o senhor é um parlamentar, enfim. Eu acho que eu dividiria o enfrentamento e a forma como tem sido feito esse enfrentamento. Acho que é uma forma quando você adota o discurso antipolítica, piora muito a política. Foi nesse sentido que eu disse que foi um golpe abaixo da cintura, sabe? Eu acho que uma coisa é o discurso antipolítico, outra coisa é a atitude antipolítica. E não me parece que não haja atitudes dignas do que a gente chama de política em vários momentos da atuação desse Congresso Nacional. A PEC da blindagem é um escândalo, gente. É um escândalo. Claro, e é uma ferramenta antipolítica, sem dúvida alguma. É um crime, né? Uma coisa é uma coisa, outra... A blindagem que o Derrite quis fazer de governadores também é outro escândalo. Até nessa questão ambiental, eu acho que o Dapi quer completar. Não, vai lá no ambiental. Não, que eu vou para ambiental. Não, então eu vou falar e depois a gente volta ao ambiental, tá? O que me parece é que os dois lados, boa tarde, amigos, assinantes, o que me parece é que os dois lados estão muito cheios de si. O Congresso, por conta de um poder concentrado, sobretudo, mas não só, a partir do governo Bolsonaro. Eu me lembro que ao tempo do governo Fernando Henrique, ele se queixava muito que ele ficava a reboque do governo federal. Foi virando esse jogo e aí coincidiu de encontrar a inapetência do governo Bolsonaro por governar e tomou nacos de poder ainda maior. E o Lula tem demonstrado, e não só nessa questão com o Congresso, tem demonstrado em várias questões e também está muito cheio de si. Não só assumindo a candidatura, como dizendo que ia ganhar um ano da eleição. Tem muita água para correr enquanto os rios não secarem, né? Tem muita água para correr por baixo da ponte. E aí, como se acham muito cheios de si, eles... Você tem uma agenda de um presidente que foi eleito de forma democrática, ele quer tentar passar a sua agenda. Mas tem um Congresso do outro lado da praça, e também foi eleito, também é legítimo. O choque é saudável, claro, saudável. Você tem que achar um meio termo. Você está usando, a gente fala das placas tectônicas, eu falo que os chakras estão desalinhados. Totalmente. Você precisa fazer, Valdo, ali uma... Só o Guga está alinhado. Vou chamar as pessoas que alinham os meus. O Guga é o único chakra alinhado. Na ausência do Lince. Amanhã saberemos. Fala, Valdo. Olha só, André, vamos lembrar que até pouco tempo Hugo Mota e Davi Alcolumbre estavam brigados exatamente por conta da PEC da blindagem, né? A Câmara aprovou, né? E chegou no Senado, Alcolumbre arquivou. E agora eles se unem para enfrentar o governo, né? O que eu concordo com o Daniel, não dá para transformar o Congresso como inimigo do povo.
Mas também não dá para deixar de fazer pressão sobre o Congresso, né? Eu acho que o Daniel concorda comigo nesse ponto também, um pouco em linha com o que a Flávia falou. Vamos lá. A questão do imposto de renda, a intenção inicial do governo era não tributar quem tem alto salário e não paga imposto de renda. Eles não queriam isso. Eles queriam tributar bancos, queriam tributar outros setores, mas queriam evitar a tributação de quem ganha mais porque essas pessoas são ligadas a eles. E algumas dessas pessoas são eles, né? Mas só depois daquela campanha da justiça tributária, que acho que foi bem feita, né? Acho que erra quando vai colocar Congresso inimigo do povo. Mas ali o Arthur Lira teve que mudar totalmente o roteiro. E, inclusive, aumentou a faixa daquela redução gradual, né? A PEC da blindagem só foi enterrada no Senado, arquivada por conta de pressão que veio de fora, né? Isso aí e tal. O devedor contumaz, o Senado aprovou porque veio a pressão de fora. Agora, a Câmara parece que vai aprovar, por conta de pressão de fora. Então, o Congresso tem de ser pressionado, porque se depender só deles, eles fazem barbaridades. Votam coisas importantes também. Vamos lembrar que durante esses 3 anos do governo Lula, o Congresso aprovou muita coisa importante. Não dá para negar também não. Agora, quando chegam algumas coisas que esbarram neles, olha, se fez mal feito, alguém aliado a você fez mal feito, não dá para ficar querendo descontar no governo. Tem que demitir e tem que dizer, esse não é mais meu aliado. Ou então, tem culpa no cartório. Deixa eu trazer uma informação aqui também que está repercutindo bastante desde ontem. Roda aqui, por gentileza. Proibido de votar nas sessões da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu registrar votos numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Reportagem do G1. Inclusive, depois da reportagem, o presidente Davi Alcolumbre anunciou a anulação do voto. O sistema no Congresso Nacional permitiu que o Eduardo Bolsonaro, votasse... Amigos, acompanhamos a militância aí, vocês podem ver como eles são imparciais. Agora o governo jogou aí pesado. O Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados tem sim seus defeitos, mas a casa constituída pela democracia, pelo voto, o voto. Todos os deputados ali têm voto, defende suas pautas e não pode o governo tentar aí colocar o governo Lula é assim, o desgoverno Lula, né? É sempre assim, ele sempre coloca a culpa em alguém, eles nunca são culpados, nunca são culpados. Tudo que acontece de ruim é culpa do Bolsonaro, é culpa de alguém, nunca é por incompetência dele ou maldade deles, nunca. E mandaram aí a taxa das blusinhas aí, que taxa aí os brasileiros que compravam ali, o brasileiro, principalmente o brasileiro de baixa renda, comprava ali as suas roupas, outros tecidos, pelos esses sites, e agora é taxado, é imposto acima de imposto. É impressionante como essas pessoas são mal, essas pessoas da Globo aí, como eles fazem mal ao Brasil. Galera, se você está assistindo esse vídeo aqui e não deixou o seu like, já deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante o seu like. Deixa aqui também seu comentário aqui embaixo, eu vou acompanhar todos os comentários, de onde você está assistindo. Comente aqui a sua indignação contra esse desgoverno Lula. Deixa aqui também, se inscreva no canal. Muita gente, muito de vocês acompanha nosso canal, mas não se inscreveu ainda. Se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos, beleza? Galera, tamo junto e até o próximo vídeo.